Você vai ouvir agora uma palavra com o pastor Erinaldo Silva. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra a Bíblia em Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 52. Eu vim buscar a graça de Jesus. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus é quem nos satisfaz com a sua graça. Vem nos alegrar. Quem precisa dessa graça? Capítulo 2 de Lucas, versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o encontraram, se surpreenderam. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procureis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes submisso, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E você diz amém, pode se assentar. Eu quero falar de 3 coisas que Jesus fazia no ministério dele, e eram muito benéficas para quem ele fazia essas 3 coisas. Jesus, ele tocava nas pessoas, olhava para as pessoas e falava com as pessoas. A verdade é que o ministério de Jesus sempre foi cheio de surpresas e de revelações. A primeira vez que a Bíblia fala, após Jesus ter nascido, a Bíblia fala em Lucas capítulo 2, versículo 21, quando com 8 dias Jesus foi circuncidado, como era um costume da lei, e como Jesus precisava cumprir todos os quesitos da lei de Moisés, ao 8º dia ele circuncidou, igual fez Abraão com os seus servos, e foi feito por orientação de Deus, instituído na lei de Moisés, e se tornou um mandamento em Israel. Quando Jesus completa 40 dias, é o tempo dele ser apresentado o templo. Era uma norma do judaísmo e era um mandamento para que todo macho fosse consagrado ao Senhor no templo. Todo homem era levado ao templo no 40º dia. Era o dia que terminava, a mulher terminava o chamado resguardo, né? O tempo, há 40 dias o tempo estabelecido para que a criança fosse apresentada. E Jesus é apresentado no templo, Jesus passa por esses 2 rituais. Agora é interessante, pastor Marcos, que depois desses 40 dias, nós não vamos encontrar nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e nem João fazendo nenhum registro da vida de Jesus. Foram 12 anos que podemos dizer
de anonimato de Jesus. Jesus morava em uma cidade que fazia parte da Galileia, chamada de Nazaré, que ficava a 140 quilômetros de Jerusalém. Era bem distante para se andar a pé. Todos os anos os seus pais, biológicos, diga-se de passagem, iam em Jerusalém para adorar. E quando Jesus completa 12 anos, que era a época em que o menino começava a adorar a Deus no templo, ou se fosse da família sacerdotal, com 12 anos ele começava a treinar para o ofício sacerdotal, aquele homem do sexo masculino era levado ao templo. Então com 12 anos, Jesus vai com a sua família ao templo. Jesus só foi no templo de Jerusalém 4 vezes. Foi com 40 dias para ser apresentado. Ele foi com 12 anos de idade. Depois ele entrou mais 2 vezes no templo e não se vê mais Jesus no seu ministério dentro do templo de Jerusalém. Mas você vai encontrar Jesus na praia pregando, você vai encontrar Jesus no monte ensinando, Jesus vai estar em vários lugares. Por que Jesus não frequentou tanto templo? Porque ele dava prioridade para quem queria a revelação de Deus. Os sacerdotes, os doutores da lei, que estavam saturados, entre aspas, de tanto conhecimento de Deus, para vocês terem uma ideia, os escribas, eles tinham tanta religiosidade, que eles usavam no seu pescoço uma chave de couro e uma roupa diferente de todas as pessoas comuns. Quando alguém avistava um escriba, olhava e dizia: esse tem a chave da ciência, porque esse aí tem conhecimento. Aí Jesus uma vez olhou para os escribas e disse: vocês que dizem que tem a chave da ciência, vocês estão fechando a porta do céu, nem entram e nem deixam quem quer entrar. Irmão, conhecimento sem graça é perca de tempo. É por isso que a igreja vive movida por graça, por fé, por unção e por esta presença que faz a diferença. E quando Jesus com 12 anos sobe ao templo, acontece uma coisa bem interessante naquele tempo, naquele dia. Jesus, ele se perde dos seus pais, porque a ideia de um adolescente de 12 anos é viver coisas novas. E Jesus ficou escondido esses 12 anos, passando pelo processo infantil, processo de uma criança. Ele precisava cumprir todos os quesitos humanos, porque Jesus era o Filho de Deus encarnado, e ele precisava ter consciência da sua missão aqui na terra. É por isso que quando os pais encontram ele de volta no templo, e eles perguntam: por que fizeste isso comigo? Você, meu filho, se perdeu da gente. Ele disse: eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Jesus tinha consciência da sua missão. Ele sabia que ele veio à terra para comprar o direito da nossa salvação. Mas era necessário Jesus se tornar uma criança. Irmãos, existem 150 livros apócrifos. É bom você saber disso. Eu tenho até a listinha deles aqui. E os livros apócrifos foram escritos, e alguns deles, pastor Marcos, eles tentam trazer informações daquilo que a Bíblia não diz. Eu vou dizer uma coisa aqui como pregador: aquilo que a Bíblia não diz, eu prefiro me calar. Quando nós fazemos seminário teológico, nós aprendemos uma coisa chamada exegese. O que é exegese? Eu extraio da Bíblia e falo aquilo que a Bíblia está dizendo. Existe outra coisa na teologia chamada de exegese. O que é exegese? Eu trago para a Bíblia aquilo que a Bíblia não diz. E eu prefiro ficar com a Bíblia, porque a palavra de Deus é suficientemente para a nossa salvação. O que a Bíblia diz é suficiente para nos tirar do inferno e caminhar a nossa alma para o céu. Os livros apócrifos tem um que é uma aberração tão grande, chamado o Evangelho dos Árabes. E nesse evangelho eles falam detalhes da infância de Jesus. Pelo amor de Deus, não dê ênfase. Você até pode comprar esse livro para ler, para matar a sua curiosidade, o Evangelho dos Árabes, mas é a maior mentira que alguém possa imaginar. Porque o Evangelho dos Árabes, eles contam a história de Jesus, de coisas que nunca aconteceu.
Eles tentam pegar esses 12 anos da infância de Jesus, pastora Rosiane, e inventar um monte de história. Eles contam no evangelho árabe que Jesus era uma criança má, que uma certa vez uma criança bateu em Jesus, e como Jesus era adolescente e era muito eclético, Jesus ficou zangado e matou aquela criança, ressuscitando depois. Eles contam um monte de mentira, e pior que tem gente que acredita. É por isso que no cânon sagrado das Escrituras só foi aceito esses livros, 66 livros que foram estudados minuciosamente e revelados para formar essa biblioteca que nos traz a revelação do Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nos orientar sobre a salvação. Se você me perguntasse, pastor Erinaldo, mas por que os 4 evangelistas, Lucas, Mateus, Marcos e João, não deram detalhes da infância de Jesus? Porque não havia necessidade, irmãos. O ministério de Jesus era diferenciado. Se Jesus quisesse viver como viveu os 3 homens que mais duraram nessa terra. O primeiro, o homem que mais durou nessa terra, chamava-se Matusalém, viveu 969 anos. O segundo chamava-se Jared, viveu 962 anos. O terceiro chamava-se Adão, 950 anos, mas esse não era o interesse de Jesus. Jesus sabia que aonde ela andava, a sombra da cruz lhe acompanhava, porque para isso ele veio, para passar pelo Calvário, para mostrar a salvação da nossa alma que estava nele. Aí Jesus com 12 anos volta para casa mais os pais, mas tem uma revelação aqui que se você prestar atenção você vai entender. Capítulo 2, versículo 52 diz que Jesus crescia em sabedoria e estatura e graça. Jesus teve uma infância saudável, teve uma adolescência saudável. Jesus trabalhou sim na carpintaria do pai, porque era um costume do judeu colocar o seu filho na sua profissão. Tanto que o profeta disse que ele foi experimentado em trabalhos de dores, trabalho pesado, de mexer com madeira. Quem mexe sabe que é pesado, que desgasta. Mas Jesus foi treinado, porque Jesus, quando começou o ministério dele aos 30 anos, ele vai andar a pé. Nós vamos encontrar Jesus cansado, deitado em polpa de barco, em alguns outros lugares. Nós vamos encontrar Jesus com fome, fisicamente com fome, porque estava se desgastando. Nós vamos encontrar Jesus com sede, mas tem uma coisa que a gente nunca vai encontrar na Bíblia: Jesus com alguma doença. Existem 3 tipos de doença. A doença biológica, qualquer um de nós estamos sujeitos a contrair uma doença, uma gripe, uma febre, qualquer tipo de doença. Isso é natural, porque o ser humano é um ser biológico e está sujeito a isso. Segundo, existem doenças biblicamente reveladas que pode ser uma ação direta do diabo. Eu lidei com algumas situações dessas. Tinha uma irmã na cidade de Lagunas, onde eu pastoreei, que surgiu, antes dela conhecer Jesus, pastor Marco, uma bola de fogo que andava no estômago dela. Não teve nenhum tipo de exame, não teve raio-x, não teve ultrassom, não teve nada de exame que o médico fizesse que conseguisse descobrir porque uma bola andava no estômago dela, queimava. Aí quando ela chegou na igreja, o espírito maligno se manifestou, foi expulso, ela ficou curada e aceitou Jesus como salvador da alma dela. E tem o terceiro tipo de doença, aquela doença que o homem pode contrair ela por causa do pecado, da desobediência, e atrai como maldição. Mas é interessante que para esses 3 tipos de doença tem o remédio do céu. Se for doença física e o médico não curar, Jesus tem o poder para curar você, como a gente já ouviu tanto testemunho. Se é doença espiritual e o inimigo está tocando em você, há poder no nome de Jesus para expulsar toda doença maligna. E se é por causa do pecado, porque você está fora da posição, há poder no sangue de Jesus para perdoar pecado. Então sempre há uma saída em Jesus para quem quer morar no céu. Nós não vamos encontrar em hipótese alguma Jesus doente. Por quê? Isaías tinha profetizado que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus não podia pecar, porque para isso ele veio. E ele não tinha motivos para ficar doente
E apesar dele ter a sua humanidade estabelecida nele, o apóstolo Paulo chama Jesus de Jesus homem, porque Jesus precisava vir em forma humana. A Bíblia diz em Romanos que pela desobediência de um homem, o primeiro homem chamado Adão, veio a sentença da morte e da maldição que alcançou todos nós. A gente já nasce com essa sentença. Agora, no segundo Adão, que é Cristo, veio a nós a oportunidade da salvação, porque ele se fez homem, passou pelo processo de um ser humano comum, sentiu canseira, sentiu dor, sentiu sede, mas ele venceu todas essas circunstâncias da vida para nos dar esse direito que nós temos de caminharmos para a vida eterna e um dia entrarmos na cidade santa. Dos 12 anos até os quase 30 anos, Jesus some da história. É mais 18 anos. Aí os livros apócrifos batem pesado, contam cada aberração de Jesus, inventa cada história, cada ficção. Ainda bem que a igreja conhece a Bíblia. Enquanto Satanás está tentando trazer assuntos que não têm respaldo em Deus para preencher as lacunas do tempo, a gente sabe que a palavra de Deus, ela é como uma espada que corta o mal, ela é o martelo que esmiuça a penha. É por isso que a Bíblia diz que ninguém deve nos enganar com qualquer vento de doutrina, porque, irmão, o ser humano tem uma facilidade de ser enganado por aquilo que aparentemente é fantasioso. Você sabia que o povo gosta? O povo gosta. Eu não estou dizendo aqui que Deus não opera na igreja, irmãos. O sangue de Jesus guarda minha alma de dizer isso. Eu creio em anjos que andam no culto. Quem crê nisso? Eu acredito em profecia, em revelação, em movimento de Deus. Tudo isso a gente precisa, porque isso alegra a nossa alma. Mas a nossa fé está firmada na palavra de Deus. A nossa fé está firmada em Cristo. É o sustentáculo da nossa salvação. É a palavra. Vou repetir o que já disse no início. A palavra é suficientemente pura para a salvação da nossa alma. Aí com quase 30 anos... Jesus aparece no cenário. Primeira aparição de Jesus. Batismo nas águas. João está ensinando nas margens do Jordão. E João está dizendo o seguinte: eu estou batizando vocês com água. Porque todo mundo estava olhando Marcos para saber se, na verdade, o João era o Messias. Aí João disse: não, vocês estão enganados comigo. Após mim vem um que é mais poderoso do que eu, que eu não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu batizo vocês com água para arrependimento de pecado, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E João disse: mas é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é reconhecer Jesus. Irmãos, se essa unção de João Batista estiver em nós ainda, reconhecer a grandeza de Jesus, reconhecer a nossa pequenez, a nossa necessidade da presença dele, nós vamos chegar longe. Porque quando nós reconhecemos que dependemos dele, irmãos, tem dia que você não deve só orar a Deus, você tem que conversar. Lembra da história da irmã que um dia, depois de orar um monte de anos pelo esposo, disse: Jesus, já sei que o Senhor não vai mais salvar. Meu marido não vai mais ser salvo. Não tem nem lógica. O Senhor disse que tudo que pedir na oração, crendo recebereis. Estou orando faz tantos anos. Ela pegou uma cadeira, entrou dentro do quarto e disse: o Senhor tem visto que meu marido está me ameaçando de morte, está até dizendo que eu estou traindo ele com o pastor da igreja. Isso é uma falta de respeito. Ela conversando com Jesus, botou uma cadeira dentro do quarto, e o marido dela chegou do bar chumbado. Chegava no bar e dizia: minha mulher está me traindo com o pastor. E ela era uma mulher de respeito, uma senhora de uma certa idade, ficava muito triste com isso. E um dia ela partiu para uma conversa com Jesus. Ela disse: eu não vou orar não, hoje eu vou conversar, Jesus. Ela deu uma de crente pentecostal, botou uma cadeira no quarto e disse: senta aqui, Jesus. Senta aqui, vamos conversar. O senhor sabe que eu nunca traí meu marido. O senhor sabe que eu vou para a igreja não é atrás de pastor, nem de crente. Eu vou servir o Senhor. Obedeço meu pastor, amo ele, mas a esposa. Agora eu não aguento essa afronta aqui. Todo mundo sabe que eu estou traindo meu marido com o pastor. Aí o marido vem do bar chumbado
E na hora que ele estava chegando em casa, ele chegou na ponta do pé. Que o camarada cismado é terrível, né? Pastor Marco, eu ouvi o testemunho, ele chegou assim, e na hora que ele chegou, ela já tinha desabafado, já estava dizendo, Jesus, mesmo assim, o povo dizendo que eu estou traindo meu marido, mesmo dizendo tudo isso, eu te amo. Tu sabe que eu te amo, foi na hora que o marido chegou. Disse, pronto. Parece engraçado, mas é um testemunho de vida, de alguém que estava no vale. Aí ele botou o vídeo e disse, hoje eu vou pegar no fraga. Ele tinha um facãozão, rabo de galo, bem afiado. Irmãos, ele entrou em casa, chutou a porta onde ela estava. Quando ele chutou a porta já com o facão, ele caiu ciscando. Ela ficou assombrada, ele caiu ciscando e começou a tremer. Depois ela foi lá, correu para ajudar ele. O que é que aconteceu? E esse facão? Aí o marido começou a tremer, ela sentou ele lá. E ele disse, quem é esse homem de branco que estava na cadeira aí? Quem é esse homem tão lindo que estava sentado na cadeira? Quando eu entrei aqui com o facão para cortar ele, ele sorriu para mim, apontou o dedo e eu caí. Ela disse, meus filhos, é Jesus dos crentes que eu estava orando. Ele disse, eu pensei que você estava me traindo com o pastor, que era o pastor que estava aqui. Ela disse, não, era o sumo pastor, era o pastor dos pastores, era o rei dos reis, era o Senhor da glória, era ele que estava aqui. Ele disse para ela, o que é que eu faço? Ela disse, aceite ele como Salvador. Ele se ajoelhou e aceitou Jesus na mesma hora. Uma conversa sincera pode resolver muita coisa. Isso aqui é revelação de Deus para você aqui nessa noite. Há alguém aqui que para Deus mudar a sentença precisa só de uma conversa sincera. Pastor Rinaldo, meu caso não tem nada a ver com dessa irmã. Não tem problema. Mas pode ter semelhanças parecidas, que basta um momento de oração. Nada que um momento de oração não resolva. E João Batista está pregando e Jesus pega. Quando João Batista está pregando que Jesus se aproxima, a humildade de João era uma coisa fora do comum. Ele se esquece de quem estava perto dele. Ele aponta o dedo para Jesus e grita em alto bom som, aquele grito pentecostal. João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aqui para esse irmão da camisa bonita aqui, ó. Eu estou apontando para ele, todo mundo olhou para ele. Olha que camarada bonito de camisa azul. Para onde você direciona o seu olhar ou o seu dedo, alguém vai seguir você. João Batista estendeu o dedo e disse, é ele, o Cordeiro de Deus. Todo mundo, a Bíblia diz que deixaram de seguir João e foram atrás de Jesus. A Bíblia diz isso, em capítulos posteriores, foram reclamar, João, você vai perder seu discípulo. Ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu trabalho para ele, é ele o dono do céu, é ele o dono da obra. Eu estou aqui só trabalhando para ele, irmão. Você trabalha para ele. Tem alguém aqui nessa igreja que já entendeu que trabalha para ele? Quando a gente entende que trabalha para Ele, a gente entende que nada vai nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Hoje eu fiz uma live na internet e eu disse para as pessoas o seguinte: tem muita gente fácil de se decepcionar com qualquer coisa. Eu tinha um cantor na nossa igreja, que ele era de uma banda de forró, eu ganhei ele para Jesus, lapidei, cuidei que nem um filho, fiz o casamento, fiz de tudo por esse rapaz. Um dia no culto, Jesus me usou para não deixar ele cantar. Ele disse, pastor, deu uma vontade de avançar no Senhor, porque o Senhor botou todo mundo para cantar e não botei eu. Eu fiz de propósito naquele dia para provar o que estava na humildade, que eu ia levar ele ao diaconado. Pastor, pode fazer isso? Claro que pode. Claro que pode. Pastor de uma igreja tem a direção para essas coisas. Ele ficou invocado e depois ele me contou. Pastor, que vontade de pegar a gravata do Senhor naquela noite.
depois de quase 3 anos cantando na igreja, ele se esqueceu que estava trabalhando para Jesus. Ele se esqueceu que quando a gente está trabalhando para Jesus, a gente fica esperando as coisas acontecerem. Jesus esperou 12 anos para o evangelista falar no nome dele. Depois esperou mais 18. Rapaz, tem gente hoje que não quer esperar nem 3 anos. Pastor consagrou fulana diácono e não me consagrou, não vou mais. Eu disse na live que aonde há ser humano, há pessoas passivas de erro, pessoas com ideias, com gostos diferentes. Irmãos, faça um almoço na sua casa e chame os crentes para ir lá para você ver se não vai ter gente que vai aplaudir sua comida e dizer, ô comida boa, vai ter outro que vai dizer a comida não estava do meu jeito. É normal, porque nós temos gostos diferentes. Tem irmã que gosta do vestido verde, tem outra que não gosta, gosta de amarelo. Eu já vi, eu vou falar isso para a senhora aqui, em festa de ciclo de oração, de igreja que eu pastoreei, as irmãs brigando com a cor da roupa. Uma queria azul claro, a outra queria vermelho, a outra queria rosa pink. Aí tem hora que a gente está liderando, tem que ser mais forte do que as circunstâncias, e vai dizer a cor é essa e pronto. E acabou. Meu irmão, Jesus esperou passar a infância, a adolescência, a juventude, mesmo sabendo que era o Filho de Deus e tinha um ministério profícuo na terra. Eu vou profetizar para você que está aqui, para você que está me ouvindo. Espere o seu tempo, porque Deus está treinando você. O Espírito de Deus está me revelando nessa tribuna agora que tem muita gente aqui que Deus está treinando. Tem gente aqui dentro desse culto que o Senhor só vai ver eles futuramente no tempo de Deus, só através da mídia. Mas Deus está treinando você. A minha esposa morava no interior, ela é de uma cidade da Paraíba, do interior. Congregava numa igreja com 4 crentes aproximadamente. Todo pastor, todo profeta que ia lá, olhava para ela no meio de um grupinho numa cidade e dizia, ei moça, parece que só tinha ela na igreja. Deus está revelando que você vai andar muito no Brasil. Parecia uma brincadeira, chegava outro profeta, que nunca tinha ido lá, rodava, e dizia, ei, essa menina aí, tudo aconteceu no tempo de Deus, irmão. Eu estou falando aqui do tempo, ei, eu estou dizendo isso porque o seu coração precisa sair daqui em paz. Pastor, eu não estou tendo oportunidade, faça que nem eu, quando não tem oportunidade, prepara a mensagem que ela chega. Vá armazenando trigo, porque chega a hora da oportunidade. Jesus é batizado por João nas águas do Jordão. Aí começa o ministério dele. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Em um casamento, para mostrar o valor da família. Gente, tudo é importante, a loja, a empresa, o carro, mas o maior bem nosso é a família. Foi muito bonita a expressão da irmã aqui, chamar o marido de amor. Com certeza ele vai dar pelo menos uma flor hoje. Não, isso é honra, irmãos, isso é bom. Isso é interessante, tratar bem as pessoas. Casamento é namoro. Quando não der para levar numa pizzaria, paga um cachorro quente, pronto. Não é verdade? A vida tem fase que você não consegue pagar uma pizza. Eu já fiz isso e fui comprar de bicicleta. E se a mulher for apaixonada, ela vai entender. Se o homem é apaixonado, ele entende as fases da vida. Está pensando que eu não já passei fase? Há 8 anos atrás, o meu primeiro serviço em Itajaí foi de servente de pedreiro, que não tem nada contra. Mas botaram eu para trabalhar para 2 pedreiros. Saiu um nódulo aqui na minha mão. Eu até pensei que tinha virado um câncer. Gastei, depois que Deus me abençoou, 12 mil reais para fazer uma cirurgia na Unimed, para tirar esse nódulo aqui, orando para não ser câncer. Mas nunca deixei de correr atrás do pão para minha família. Eu escutei Silas Malafaia dizer uma coisa
E é bom ouvir, seja pregador de nome ou sem nome. Escute o que o Espírito diz à igreja. Malafaia, eu fui para um congresso de pastor em São Paulo com ele. Malafaia disse umas coisas para nós. E uma coisa que ele disse, sempre nas palestras dele que eu gosto. Ele disse, tem oportunidade na vida que só vem uma vez. Tem gente que até hoje chora porque não casou com fulano. Eu conheço umas moças, eu conheço. Que todo rapaz que aparecia na igreja, ela dizia que tinha o nariz grande, era feio. Nunca casaram. Tem oportunidade que é única. Isso é revelação, viu? Tem oportunidade que ela não volta. E toda oportunidade que surgiu na minha vida, eu abracei. Pastor, quando eu sei que é de Deus, quando você tem paz na alma. Surge uma oportunidade de um relacionamento para você que é solteiro. Você vai medir os passos. Vai orar, isso é bom. Vai pedir conselho para o pastor, isso é normal. Mas você precisa decidir. Porque não é o pastor nem a esposa que vai entrar no relacionamento, é você, meu filho. João Batista batiza Jesus, porque Jesus diz, faça isso para se cumprir a justiça. O ministério começa, primeiro milagre em Canaã da Galileia. Os irmãos de Jesus, isso aqui é forte. Os irmãos de Jesus não acreditavam nem um pinguinho nele, porque eles conheciam Jesus sem fazer milagre. Quando Jesus fez o primeiro milagre em Canaã, que voltou para casa, que ele foi mais discípulo em Canaã da Galileia, que deu uma passada em casa, os irmãos dele disseram, se tu fazes essas coisas, morte até o mundo. Vai lá, não fica aqui não, que aqui você só sabe cortar madeira. Nem os irmãos biológicos de Jesus acreditavam nele, mas Deus acreditava. Mas os discípulos começaram a acreditar. Aí Jesus começou a trabalhar. Jesus começou a olhar para as pessoas. Primeira pessoa que Jesus olhou, estou falando de Bíblia. Lucas, João 1,42. Ele olhou para Pedro e chamou Pedro para o ministério. A segunda vez que Jesus olhou para Pedro foi quando Jesus tinha dito a ele, ei, o galo vai cantar. E antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro bateu no peito, se achou alto o suficiente, se achou mais crente do que o colégio apostólico inteiro. Disse, eu não. Qualquer um aí pode negar, menos eu. Eu não vou negar, eu sou capaz até de morrer. Aí Jesus, quando viu Pedro negar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, só olhou para ele assim. E o olhar de Jesus entrou em Pedro. E Pedro saiu dali arrependido e chorou amargamente. Quando Jesus olha para chamar alguém, você entende o olhar dele. Quando Jesus olha para converter, para consertar, você também entende. Jesus olhava nos olhos das pessoas. Jesus uma certa vez olhou para os discípulos. Lucas 6:20, a Bíblia diz que ele levantando os olhos, olhou para os discípulos e olhou para o povo que estavam como ovelha que não tinha pastor. Jesus era observador. Irmãos, nós temos que ter esse olhar observador como Jesus tinha. Que jeito é que nós estamos... Isso aqui é forte, hein? Posso falar, pastor? Que jeito nós estamos olhando para as pessoas? Mesma blusa de novo? Uma pessoa disse, eu deixei de ir na missa porque eu só tinha uma roupa. E todo mundo sabia, a comunidade todinha sabia que roupa eu fui para a missa domingo de manhã. Gente, a casa de Deus não é lugar da gente olhar para o óculos, para o cabelo, para a roupa. É lugar de você olhar como a irmã foi usada por Deus aqui. Olhar com um olhar de misericórdia, de caridade e de amor. Vocês pensam que as pessoas não percebem quando nós olhamos ela assim? Eu já entrei numa loja para comprar um carro, eu tinha o dinheiro para comprar, entrei de sandália havaiana e de camiseta, não deram nem tuiu. Eu fui invocado, o dinheiro estava no banco, mas fui desse jeito para saber se olhar para mim. Se tivesse entrado de terno, meu amigo, tinha um chamado, doutor, entre. Que as pessoas nos tratam por aquilo que nós apresentamos por fora. Cuidado, que às vezes a gente faz julgamento igual Samuel. Samuel olhou, você sabe, quase ninguém fala isso. Você sabe por que Samuel olhou e viu o primeiro filho de Jessé parecido com o rei, que era digno de ser rei? Porque ele era parecido com Saul. Todos os historiadores dizem que ele era um homem alto, bonito,
que parecia com o rei Saul, com o antigo rei. Samuel disse, está aí o ungido do Senhor. Deus disse, não, você está olhando diferente de mim, você está vendo por fora o estereótipo, eu vejo o que está dentro, esse aí eu não quero. Esse aí eu não quero. Então Jesus olhava de forma diferenciada. Jesus olhou muitas vezes para muitas pessoas. Uma certa vez, ele olhou para um homem que tinha a mão mirrada, Marcos 3,5. Ele olhou para o homem e disse, ei, traga ele para cá e estenda a mão, o camarada foi curado. Quando Jesus decide olhar para alguém, o milagre está garantido. Quando Jesus resolve olhar, o inferno inteiro pode estar olhando para você, mas o olhar de Jesus ultrapassa limites, fronteiras, então, ultrapassa crises e entra como milagre na sua vida. Não teve uma pessoa que Jesus olhou em particular para que milagre não acontecesse. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando ela tocou em Jesus, ela disse, se eu tão somente tocar. Quando ela tocou, Jesus ficou assim, dizendo, quem me tocou? Eu já vou terminar. Quem me tocou? Quem foi que me tocou? Cadê? Ela estava lá. Ela veio tremendo. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Jesus falava com as pessoas. Jesus chamou os cansados. Mateus 11:28. Ei, vinde a mim, todos vós os cansados e oprimidos. Gente, nós era esse povo. Tinha gente, há 30 anos atrás, um sábado que nem esse, eu estava cheio de cachaça já. Aí Jesus chamou. Jesus chamou, deu um banho de sangue. Tem gente aqui que se não fosse Jesus, você estava no presídio. Jesus deu um banho de sangue e chamou, e acabou. Jesus chamou, está chamado, é caso encerrado. Jesus chamou, está chamado, isso é lindo demais. Vinde a mim os cansados. Uma certa vez Jesus direcionou a palavra a um homem endemoniado, disse, demônio, saia dele. O demônio balançou o camarada, mas saiu, foi embora, porque a palavra de Jesus tem autoridade suprema. A autoridade da palavra é uma coisa fora do sério. Eu aluguei um imóvel para fundar um trabalho da Igreja de Deus Amor, quando eu era pastor. O ministério mandou ir lá, eu fui. Aluguei o salão, bonitinho, marquei o dia da inauguração e fui para a inauguração. Tinha uns 4 crentes na cidade, mas eu confiava no poder de Deus, fui fazer a inauguração. Quando eu cheguei lá, que eu olhei o salão que eu tinha alugado, estava cheio de gente na frente, de lado, na casa do vizinho. Eu digo, já estão para o culto. Aí o dono da casa me chamou e disse, ei pastor, vem cá. Eu digo, pode falar, tem um probleminha aí. Desde o dia que o senhor alugou o salão aqui para fazer culto, aí a minha mulher deu um negócio nela que ela está assim. E ela só fica bem quando eu boto dentro do salão. Armou uma rede e botou dentro do salão. Eu digo, vamos resolver já. Jesus e eu, se fosse eu e Jesus não dava certo não, mas Jesus e eu nós resolvemos já. Cheguei lá, convidei Jesus para entrar no salão comigo, botei a mão na cabeça, expulsei o demônio. A mulher voltou ao normal, fazia 3 dias que ela não comia. Irmão, Jesus começou a fazer milagre. O culto era 7 horas, vinha gente de tudo que é lugar para a gente orar. Chegou um dia, eu abri a igreja umas 6 horas, eu começava a orar, aí chegou um senhor, irmãos, a hérnia dele estava assim, estrangulando para fora. Católico, eram os católicos que iam, não eram os crentes não, viu? Porque os crentes da outra igreja, o povo proibia de ir lá. A porta era estreita. Aí o homem disse assim, ei, eu vim aqui, pastor, para você me curar. Eu digo, foi, tá certo. Vamos conversar com Jesus para curar o senhor. Irmãos, nós botamos a mão naquela hérnia. Eu sempre tive uma coisa comigo, se Jesus curar, é Jesus. Se não curar, é Jesus do mesmo jeito. E Jesus nunca deixa a gente envergonhado. Eu botei a mão naquela hérnia do homem. Irmãos, quando eu terminei a oração, eu quase desmaiei, porque a hérnia tinha desaparecido. Eu vi, pena que o Marco não estava lá para filmar. Foi um milagre real de Deus. Eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus está em nós. A palavra da verdade, nós temos a mensagem que fecha a porta do inferno e abre a porta do céu. Nós temos a mensagem para curar o câncer, para curar o vírus do HIV. Você sabe por que a pandemia está indo embora? Por 2 motivos: permissão de Deus em primeiro lugar. Segundo, a igreja nunca desistiu de orar. A palavra é poderosa. Jesus falou dos privilégios da palavra muitas vezes. Jesus falou para todos que ele era o caminho. Essa é uma das mensagens mais bonitas da Bíblia. João 14,6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Aí ele bateu o martelo e disse, ninguém, isso aqui é de arrepiar, viu? Ninguém
vai ao Pai se não for por mim. E a terceira coisa que Jesus fazia, ele tocava nas pessoas. Ele olhava, ele falava e ele tocava. Por que Jesus tocava nas pessoas, irmãos? Os judeus, sacerdotes, os religiosos, não tocavam em doente. Quem é que queria tocar no leproso? A lepra era contagiante. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, a ideia dela era se esconder, porque tocou nele e ela estava enferma. Jesus ia ficar imune, mas foi diferente. Jesus era santo, a imundícia que estava nela não alcançou Jesus, mas a santidade de Jesus alcançou ela. No capítulo 8 de Mateus, o leproso chegou, se ajoelhou, adorou ele e disse: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus tocou nele e disse: quero, seja limpo. Jesus tocou. Irmão, você sabia, se tiver algum psicólogo aqui, você vai concordar comigo, que às vezes um abraço, um toque numa pessoa, um carinho, faz toda a diferença? Porque tem pessoas que elas são sensíveis ao toque. Isso é muito interessante. Não são todos, mas tem casos e casos. Jesus tocava, porque o camarada está leproso, ninguém toca. O leproso ficava exilado no vale do leproso. E leproso, a maioria deles sabia que tinha 90% de chance de morrer. Alguns, o nariz caía por causa da lepra, a orelha, o olho, era uma coisa horrível, mas Jesus vai lá e toca. A mão de Jesus se estendia. Agora, interessante nisso tudo, é que Jesus deu essa autoridade para a igreja. Nós temos essa autoridade. Eu estava pastoreando uma igreja num lugar, lá no interior, e a vizinha gritou para mim, disse: pastor, pelo amor de Deus, meu filho estava descascando aqui um fio com a boca, puxando, engasgou e estava morrendo. Eu digo: vamos levar para o hospital. Nem me lembrei que era crente. Nem me lembrei que era pastor. Em cidade pequena, todo mundo é tudo com pastor. Pastor é enfermeiro, é juiz. O casal briga: pastor, fulano brigava comigo. Irmão, aqui não que é grande, mas cidade pequena é. Aí quando nós estávamos naquele movimento para levar ele, nem carro eu tinha, viu? Era de bike para levar o camarada. Esse pastor já foi pastor de bike já muitas vezes, até a pé. Aí eu me lembrei, pastor Marco, que eu era crente. Eu disse: sim, peraí, deixa eu orar que eu sou crente. Desse jeito, pastor. Fique de pé, fique, irmão. Fique. Eu me lembrei que era crente. O Espírito Santo: ei, você é crente. Isso não acontece com quem já comeu aí sem orar. Aí lembrou-se. Olha os pecados sendo confessados. Depois que comeu o meu prato: Jesus, sou crente. Aí eu orei. O nome do menino era Cosminho. E não era crente não, Cosminho era ruim, viu? Cosminho era a peça ruim, mas ele me respeitava. Oramos pelo Cosminho. Marco, licença, eu botei a mão aqui nele, onde ele estava engasgado. Foi tudo rápido. Eu estou contando assim lento, mas foi uma aflição, viu? O cara estava morrendo asfixiado. Aí eu orei, mas mandei para o hospital. Vai lá que não funcionava a oração. Quando chegou lá, passou com uns 20 minutos, o Cosminho vem todo boy, camisa no ombro. Pastor, já estou bom, não tinha nada não. Jesus ainda usa a igreja. Jesus ainda olha, Jesus ainda fala e Jesus ainda toca. Qual dessas três coisas você precisa que Jesus faça com você hoje? Olhe, toque ou fale? Pronto. O inferno perdeu feio agora, viu? Falou por todos nós, ninguém precisa dizer mais nada. Levanta a mão para o céu, levanta a mão. As minhas mãos eu quero levantar. Bem alto, vai lá. E em louvor. Vai tocando, Jesus. Meu coração. Diante. Vai tocando, Jesus. Só mais uma vez. As minhas mãos eu quero. Esse é o coral da Igreja Arca da Aliança. Coral da Arca da Aliança de Brusque. Meu coração. Diante.
Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os olhos, curva a cabeça, feche os olhos, curva a cabeça. Ele está falando, Ele está tocando, Ele está olhando. Jesus está aqui, irmãos, tem uma presença dEle desde o início desse culto. Esse culto foi preparado para o louvor do nome de Jesus e para acontecer um milagre na sua vida. Hoje é um dia que Deus está batendo um martelo para o seu casamento. Hoje é um dia que Deus está assinando a sentença favorável. Há pessoas aqui que Deus me faz saber que a sentença está favorável ao seu favor. Se você pudesse ver Jesus olhando para você lá em cima, se Jesus abrisse os seus olhos espirituais, você ia ver Ele com a mão estendida na sua direção, dizendo: não temas, eu estou com você. A mão de Jesus está estendida, dizendo: eu vou tocar na causa. Há uma presença dEle aqui nesta noite. Há uma presença dEle tocando em você neste lugar. Há uma presença dEle tocando em você nesse lugar. Nós vamos encerrar esse culto. Eu vou voltar para o pastor Marco com a mão levantada, cantando assim, ó: sei que estás aqui, Senhor. Só quem crê canta. Podes perceber, Ele está olhando para você. Pode ver se há. Se Deus falou com você, cante: um verdadeiro. A minha oferta, a minha, oh glória, aleluia, ofereço a ti. Só mais uma vez, para reconhecer. Vocês são o coral mais bonito de Bruce. É teu, eu quero te adorar. Filme isso aí, Marco, tá muito lindo. Eu quero te louvar, mesmo se o dinheiro. Aleluia. Cante para Ele. Mesmo que pareça que é o fim. Por quê? Aleluia. Ele é fiel. Cante, exalte. Diga para Ele ouvir. Aleluia. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Você acabou de ouvir a poderosa palavra de Deus com o pastor Erinaldo Silva. Uma produção Visão Vídeo, Facebook Marcos Visão, Instagram Visão.vídeo e WhatsApp 47 99101 6019.